Voltamos então, pessoal, retomando. Boa noite. Eu sou a Fabiola Leão, médica anestesiologista aqui do Corpo Clínico do Hospital Moriá. Gostaria primeiramente de agradecer ao convite do a Estela, a Mirtes e a Carla pelo convite. Estou honrada de estar aqui hoje dividindo a presença desses dois colegas que eu admiro bastante o trabalho. Eu acho que vai ser uma live com bastante informação legal. Bem-vindos a todos à nossa live. Estão conseguindo me ver e me ouvir bem? Bom, hoje... Agora eu te ouço. Fabrício, está me ouvindo? Também, agora eu estou ouvindo bem. Boa noite a todos. O Deusdete está me ouvindo? Estou te ouvindo sim, Fabiola. Boa noite. Maravilha, maravilha. Então, conforme dito, hoje vamos falar sobre sinusite. Convidamos esses dois experts aqui do nosso hospital para tirar dúvidas sobre este problema, que eu duvido que alguém aqui já não tenha tido ao menos um episódio. Então, estão comigo hoje o Dr. Fabrício Ritti Romano, otorrino e coordenador do Instituto de Sinusite do Hospital Moriá, e o Dr. Deusdete Brandão, também otorrino aqui do Moriá. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Deusdete. Boa noite, Fabiola. Boa noite para todo mundo que está assistindo. Acho que vai ser uma live bem bacana. Espero que a gente consiga tirar o máximo possível de dúvidas aí de todo mundo. Legal. Para ganharmos tempo, vamos direto para as perguntas. E olha, foi um recorde de perguntas aqui nas nossas caixinhas, viu? Que ao longo da semana o pessoal abriu. Então, se você que está assistindo quiser, pode enviar suas dúvidas e comentários aqui no chat, que a gente vai responder, na medida do possível, o máximo online. Vamos começar então com o Fabrício. Fabrício, eu soube que o Moriá vai lançar o Instituto de Sinusite, que é um serviço bem inovador. Seria possível você falar em primeira mão para nós aqui como é que vai funcionar esse novo instituto e quais serão os diferenciais oferecidos? Já aproveitando também para explicar o que é a sinusite e quantas pessoas mais ou menos sofrem com esse problema no Brasil. É isso aí, Fabiola. Essa é uma notícia super quente, né? A gente está lançando agora, dentro do Hospital Moriá, um Instituto de Sinusite. Isso surgiu, na verdade, de uma necessidade que a gente percebeu, porque a sinusite é uma doença extremamente comum, né? A gente estima aí que só de sinusite crônica, que é um tipo de sinusite, mais ou menos 5% da população em São Paulo, por exemplo, tem sinusite crônica, é muita gente. Se a gente associar os quadros de sinusite aguda, essa proporção aumenta ainda mais, né? E a gente viu que não existia um lugar onde a pessoa pudesse ser atendida de uma forma completa no mesmo local. Então, o que a gente vai conseguir com esse Instituto de Sinusite é que a pessoa ela vai conseguir fazer um primeiro atendimento com o otorrinolaringologista, todos os exames complementares necessários para tratar todos os tipos de sinusite vão poder ser feitos no próprio hospital e ela vai ter acesso a uma equipe multidisciplinar, alergologista, pneumologista, todas essas outras especialidades médicas que atuam em conjunto com o otorrino para tratar esses pacientes e até mesmo outras profissões, né? Nutricionista, psicólogo, enfim. A gente garante esse atendimento completo, inclusive o tratamento. Seja o tratamento médico, incluindo as últimas medicações aí, mais modernas, até o tratamento cirúrgico, né? Utilizando, então, as estruturas do hospital, que a gente sabe que aí talvez seja o melhor centro cirúrgico do Brasil atualmente. Muito legal. Muito, muito boa notícia. Estamos todos ansiosos aí para que isso inicie, mais pessoas consigam ter acesso a um tratamento bem diferenciado e multidisciplinar. Acho que vai ser muito, muito legal essa iniciativa. Então, vou aproveitar e perguntar aqui para o Brandão, que foi uma das perguntas que o pessoal mandou na nossa caixinha, qual a causa da sinusite, quais são os primeiros sintomas de uma pessoa com sinusite e como é feito o diagnóstico? Na verdade, são 3 perguntas. Legal, Fabiola. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Boa noite a todos aí que estão acompanhando a live. A sinusite, ela, na verdade, ela pode ser causada por uma série de fatores, né? Desde infecções virais, infecções bacterianas, algumas infecções por fungos. A sinusite ela também pode ser uma manifestação de uma doença sistêmica, uma doença autoimune, por exemplo, que é quando o nosso corpo
tende a produzir anticorpos contra o nosso próprio corpo, né? Ou ainda ela pode ter uma manifestação de alguma coisa mais grave, como doenças, tanto tumores benignos, às vezes até tumores malignos, né? Geralmente, o paciente com uma sinusite, ele vai apresentar um quadro de obstrução nasal, uma sensação de nariz tampado, né, que não consegue respirar bem pelo nariz, secreção que tanto pode escorrer anteriormente quanto escorrer do nariz para a garganta, uma sensação de que tem uma redução da percepção de cheiro, de olfato, né, uma sensação de peso em face, cabeça pesada, um pouco de dor de cabeça nesse sentido, né, de pressão, de peso, e alguns outros sintomas podem acontecer, por exemplo, tosse, né? Então, a sinusite ela pode vir acompanhada com uma série de sintomas e sinais. O diagnóstico ele é feito, primeiro, com uma história clínica do doente muito bem feita, né, uma história minuciosa, né, investigar todos os fatores relacionados, doenças que o paciente possa apresentar, associado com alguns exames complementares, como exames de imagem, muitas vezes endoscopia nasal, ou às vezes tomografia em algumas situações, ou mesmo ressonância, e alguns exames laboratoriais que eventualmente a gente pode utilizar também. Legal. Bom, aproveitando essa série de sintomas que você disse para nós, Brandão, vou perguntar para o Fabrício aqui uma das perguntas que tem relação que o pessoal enviou. Por que quando a sinusite está atacada, que o pessoal usa muito esse termo, né? Por que quando a sinusite está atacada, perdemos o olfato? Tenho sinusite e sofro muito. É verdade que quem tem sinusite tem dificuldade de sentir alguns cheiros? É verdade, sim, e depende um pouco do tipo de sinusite, né? Então, como o Brandão falou, a sinusite é uma inflamação, né, dos seios paranasais ou seios da face. Mas ela pode ter diversos tipos, né? A mais comum é a sinusite aguda, que é aquela que normalmente vem depois de um resfriado, né? Todo mundo conhece bem. Pega um resfriado, 5, 7 dias depois, quando a pessoa acha que ela está melhorando, parece que piora de novo, começa a sentir dor no rosto, aquela secreção que já estava clarinha fica amarelada de novo, né? Às vezes volta a febre, né? E nesses casos, a perda de olfato é porque o nariz entope, né? Então você tem um edema, um inchaço de dentro do nariz por causa dessa inflamação. Esse nariz mais entupido, então, as partículas de odor, né, dos alimentos, ou seja lá do que for, não conseguem chegar na área olfatória do nariz, que é a região mais alta e posterior do nariz. Mas depois que você trata a sinusite, isso aí melhora. Agora, para quem tem sinusite crônica, principalmente a sinusite crônica com pólipos, que é como se fosse uma carne gelatinosa que nasce dentro do nariz, esses pólipos muitas vezes obstruem essa região olfatória também. Então, quando os pólipos estão mais inchados, obstrui mais. Quando esses pólipos estão um pouco menores, obstrui menos. E é por isso que as pessoas sentem isso. Quando a minha sinusite está atacada, ou porque eles estão com sinusite aguda, ou porque a crônica dele está numa crise, vai inchar e a partícula de odor não consegue chegar na região onde ela vai ser captada. Legal. Só ainda nesse gancho agudo e crônico, acho que vocês explicaram super bem, mas tem um prazo de dias para a gente dizer que é uma ou outra? Tem sim. Sim. A gente considera um período de 3 meses. Então, se essa inflamação dura menos do que 3 meses, a gente chama de sinusite aguda. Mas, na verdade, costuma ser bem menos. A sinusite aguda normalmente é 15 dias, 20 dias. Se o paciente procura o tratamento, rapidamente melhora. Mas, a princípio, até 3 meses. Durou mais do que 3 meses, aí a sinusite crônica. Legal. Aí, Brandão, é possível diferenciar os sintomas de sinusite, gripe e Covid-19? Que eu acho que esse é a pergunta do momento, né? Até tem uns memes aí na internet falando, se alguém espirrar, todo mundo fala, não é Covid, é só rinite. Não, é só sinusite. Então, a gente tem como diferenciar? Como que é isso? Essa é uma pergunta bastante interessante, Fabiola, porque tanto os vírus que causam gripe e resfriado como o Covid, eles podem causar sintomas nasais, né? Alteração e inflamação do nariz e ali da região ao redor da cavidade nasal, dos seios paranasais.
Então, por vezes, é difícil você ter uma diferenciação muito clara do que é uma coisa e o que é outra, né? Então, especialmente nessa época de Covid, a gente acabava tendo que utilizar os testes de Covid mesmo para conseguir diferenciar o que eventualmente era uma Covid-19, de uma sinusite, por exemplo. E não é incomum, como o Fabrício comentou, às vezes você tem uma inflamação por algum vírus, causa um edema, um inchaço, você acumula mais secreção lá nas cavidades e depois de um tempo você tem uma infecção bacteriana secundária. Então, às vezes o paciente podia começar com um quadro de Covid e evoluir com uma sinusite bacteriana depois. Então, às vezes os sintomas eles podem ficar um pouco entrelaçados, né? E um pouco obscuros em relação ao diagnóstico diferencial. Agora, tem umas coisas interessantes, né? No início da Covid, a gente via muita alteração olfativa. Depois, com a mudança das cepas do vírus, e também, a gente não sabe bem se também pela questão da vacinação, os pacientes hoje eles têm apresentado menos alteração olfativa na fase aguda do Covid. Né? Mas era um sintoma bastante interessante, porque o paciente ficava completamente anósmico. Na sinusite, geralmente, ele reduz um pouco o olfato, ele percebe que tem uma redução do olfato, mas no caso do Covid, no início, geralmente os pacientes ficavam completamente anósmicos. Né? É verdade. Mas a gente quer complementar alguma coisa, Fabrício? Isso, né? Lá no comecinho, lá em 2020, às vezes era o primeiro sintoma, né, de abertura dos quadros, era a anosmia, né? Exatamente. Essa perda de olfato, ela foi muito, muito importante no começo da pandemia, até como um marcador de diagnóstico, né? Mas o que a gente percebeu é isso, é que essas variantes mais recentes do vírus, elas acabaram não tendo tanta perda de olfato quanto a primeira, né? E ficou bem mais raro. Não que não aconteça, mas ficou bem menos frequente, né? Legal. E aí, tem toda essa questão dos sintomas no sistema respiratório, mas, né, conforme o Fabrício já deu uma pincelada, outros sistemas podem estar acometidos. E uma pessoa fez uma pergunta sobre isso: se pigarro, arrotos e refluxo estão relacionados com a sinusite. Na verdade, não diretamente, né? Durante algum tempo se acreditou que o refluxo gastroesofágico, principalmente o refluxo faringolaríngeo, que é quando aquele conteúdo volta até aqui em cima na garganta, né? Poderia ser uma das causas, principalmente de sinusite crônica, mas isso é algo que hoje em dia está meio descartado, então a gente não acredita nessa relação. O problema é que tanto a sinusite crônica quanto a doença do refluxo podem dar sintomas parecidos, né? Então, as duas doenças, o paciente fala que sente um catarro na garganta, as duas doenças podem dar pigarro, as duas doenças podem dar uma tosse crônica, né? Uma tosse frequente, uma irritação na garganta. Então, uma não está relacionada com a outra. Mas, como os sintomas são parecidos, parte do nosso trabalho com o otorrino ali naquela primeira consulta do paciente vai ser fazer o diagnóstico correto, se ele tem sinusite crônica ou se ele tem refluxo. Eventualmente, ele pode até ter as duas coisas, né? Um pouco mais raro, mas pode ter as duas coisas. Mas não existe uma interferência direta de uma com a outra. Certo. Legal. Voltando ainda na questão rinite e sinusite, uma pessoa perguntou na nossa caixinha durante a semana qual a relação entre rinite e sinusite, se uma pode levar à outra. Brandão. Essa é uma pergunta bastante interessante também. A rinite, ela também vai trazer sintomas nasais, né? O paciente geralmente tem uma congestão, vai produzir mais secreção, geralmente uma secreção, no caso da rinite alérgica, especialmente uma secreção mais fluida, né? Mais aquosa, muitas vezes. Em algumas circunstâncias, a rinite pode até produzir um catarro mais mucoide, como se fosse uma clara de ovo, mas na maior parte das vezes é uma secreção clara e está muito relacionado com sintomas irritativos, né? Com coceira no nariz, coceira nos olhos, no caso da rinite alérgica, coceira no céu da boca, espirros, né? E hoje a gente tem uma variante da sinusite, uma entidade clínica razoavelmente recentemente
descrita, que é uma síndrome atópica do compartimento central, ou doença atópica do compartimento central, em que parece-nos que isso parece uma rinite exacerbada, uma rinite bem intensa, né? Ele teoricamente teria o mesmo mecanismo de uma rinite alérgica, só que acometeria mais a parte dos seios da face, bem da linha média lá dentro da cavidade nasal, seios etimoidais, a via de drenagem ali do maxilar e tudo. Então, a relação, assim, uma relação direta entre rinite e sinusite, nos parece que tem nessa síndrome aí da doença atópica do compartimento central. Nas outras formas, no caso da sinusite aguda ou mesmo das sinusites crônicas, a gente não vê uma relação tão direta assim da rinite com a sinusite. Agora, os sintomas, eles muitas vezes eles são parecidos, né, de obstrução, de congestão e rinorreia. Bem bom. Aí, uma pessoa perguntou que acho que esse às vezes é um ponto de discórdia, né, nas salas de trabalho, nos departamentos, que é a questão do ar-condicionado. Um quer ligar, o outro quer desligar, e alguém diz, não, o ar-condicionado ataca a minha sinusite. E aí, é verdade ou é fake news que o ar-condicionado piora ou ataca a sinusite? Perguntaram para nós. Pode piorar. Pode piorar. E tem alguns mecanismos para isso acontecer, né? Primeiro, essa diferenciação entre rinite e sinusite. Então, de uma maneira geral, quem piora mais com ar-condicionado é o paciente com rinite, tá? Seja o paciente com rinite alérgica, mas aí se o ar-condicionado não estiver bem limpo, né? Principalmente ar-condicionado central de prédio, às vezes o filtro não é trocado com tanta frequência, então ele pode ter mofo, principalmente, pode ter ácaros, né? Então, aquela pessoa alérgica vai piorar, quanto pela própria temperatura, né? Então, aquela variação de temperatura, para algumas pessoas que têm um tipo de rinite, chamada rinite vasomotora ou idiopática, são aquelas pessoas que falam, eu tenho alergia à mudança de temperatura, né? Aí vai entupir o nariz, aumenta a secreção e tudo mais. Mas isso é rinite, tá? Então, se piora muito o ar-condicionado, mais provável de ser rinite. Mas a sinusite pode piorar um pouco também. Principalmente porque o ar-condicionado tira a umidade do ar, né? Ele torna o ar mais seco, né? Tirando a umidade do ar, normalmente acaba piorando um pouco os sintomas da sinusite também. Mas não é uma piora tão intensa. Então, se você piora muito com ar-condicionado, mais provável ter rinite do que sinusite. Tá, legal. Uma outra pergunta, Brandão, é relação de sinusite e asma, se os asmáticos têm mais sinusite. Excelente. Existem algumas formas da sinusite, especialmente a sinusite crônica, que tem uma relação muito forte com a asma, porque é o mesmo mecanismo, né? Existe até uma teoria da via aérea única, em que desde a ponta do nariz até lá no pulmão é como se fosse um compartimento só. Então, existem sim processos inflamatórios dos seios paranasais que podem estar relacionados com quadro de asma, né? Existe uma doença respiratória exacerbada pela aspirina, existem algumas outras entidades clínicas que você tem uma associação muito forte entre um e outro. E geralmente, quando você compensa a parte nasal, nasosinusal, em geral, o indivíduo tende a compensar um pouco melhor a parte pulmonar, né? Então, é bem interessante o controle da sinusite nesses pacientes asmáticos para que eles tenham melhor qualidade de vida e um melhor controle dos sintomas pulmonares. Sensacional. Fabiola, só para complementar, esse é um dos motivos pelos quais a gente tem um pneumologista e a gente tem um alergista dentro dessa nossa equipe no Instituto de Sinusite. Porque grande parte dos pacientes com sinusite crônica tem asma também. Né? Muitos dos pacientes com sinusite, como o Deusdete falou, a doença atópica do compartimento central, sinusite com pólipos, têm alergias também. Né? Podem ter alergia à aspirina, por exemplo, alergia anti-inflamatório. Né? Então, por isso que você ter o alergista junto, você ter o pneumologista junto, consegue fazer essa abordagem completa do paciente, que no final das contas é o que a gente quer. Legal. Tratamento mais assertivo e completo e que vai ajudar efetivamente aí, né? Maravilha. Aí, essa agora vou fazer ao Brandão, porque sinusite piora à noite
E se estar em lugar com mofo pode piorar a sinusite? Bom, assim, em relação a piorar à noite, é uma pergunta capciosa, né? O que a gente vê muito frequentemente é que os pacientes, quando eles deitam, por questão de gravidade, a secreção tende a gotejar posteriormente no paciente que está mais secretivo. Em relação à questão do mofo, o mofo ele vai estar mais relacionado até com os quadros de rinite mesmo, né? Não necessariamente de sinusite. No caso do paciente que é alérgico e que ele tem alergia a ácaros, alergia à poeira doméstica e tudo mais, isso vai piorar, sim, toda vez que ele for exposto àquele ambiente poluído, contaminado, digamos assim, por aquilo que ele tem alergia, né? Certo. Aí, Fabrício, ainda pensando nessa abordagem multidisciplinar que nós teremos aqui no nosso Instituto da Sinusite, uma pessoa perguntou aqui se é verdade que ingerir leite e queijos piora a sinusite ou a rinite. Essa pergunta é uma pergunta difícil de responder, Fabíola, porque a princípio não, tá? Então, para a maioria das pessoas, não, tá? Mas existem algumas pessoas que têm alergia à proteína do leite, né? E para essas pessoas, eventualmente, a ingestão de leite ou de derivados do leite pode piorar, né? Inclusive esses sintomas de via aérea superior. Não é comum, tá? Não é para confundir com intolerância à lactose. Intolerância à lactose é um problema em relação ao açúcar do leite, né? E normalmente vai dar efeitos gástricos e efeitos intestinais, diarreia, prisão de ventre, desconforto abdominal e assim por diante, né? A alergia à proteína do leite é outra coisa totalmente diferente, não é tão comum, e mesmo a alergia à proteína do leite, é raro dar sintoma respiratório também. É mais comum sintoma abdominal, gástrico e intestinal. Então, eu não posso dizer que não piora, porque eventualmente pode acontecer, mas é raro. O que eu falo com os meus pacientes é assim: se para você tomar leite piora a sua sinusite, não tome leite. Não tem problema nenhum de não tomar leite. A gente tem 1000 substitutos para o leite hoje em dia, né? Principalmente para um paciente adulto, né? Ou até uma criança mais velha, o leite ele não é uma fonte nutricional tão importante assim. Então, se o leite está te fazendo mal, pare de tomar leite, a gente vai achar uma alternativa, não tem problema nenhum. Mas para a maioria das pessoas, não é o leite que piora. Legal, boa. Aí, uma outra pergunta, Brandão, agora alguém já quer saber de tratamento, perguntaram se a sinusite se cura sozinha. Bom, como o Fabrício comentou no início, os pacientes que têm uma sinusite viral, por exemplo, geralmente aguda, ela vai ser autolimitada, né? O paciente vai ter sintomas por alguns dias, a maior parte das vezes ele vai melhorar, entre aspas, sozinho, né? A própria progressão da doença. Agora, existem formas de sinusite que precisam ser tratadas, às vezes, com antibióticos. As sinusites agudas bacterianas, no paciente que tem sintomas mais intensos, eles precisam ser tratados com antibiótico. O antibiótico ele se mostra muito interessante para reduzir o tempo de evolução da doença, né? E durante muito tempo a gente discutia a possibilidade disso reduzir a progressão da doença para outros locais, né? Reduzir a chance de complicações. Então, no caso da sinusite aguda bacteriana, é importante tratar com antibiótico, buscar atendimento e tudo. E nas sinusites crônicas, você precisa de um controle adequado de medicações, quer sejam medicações diretamente aplicadas no nariz, né, as medicações tópicas, às vezes medicações orais. Por vezes, esse paciente pode até precisar de cirurgia, né? Muitas vezes, os pacientes com sinusite crônica precisam de cirurgia. E o objetivo da cirurgia acaba sendo de permitir a chegada das medicações de maneira adequada em todas as cavidades, né? Então, dependendo do tipo de sinusite que o indivíduo tem, a cirurgia vai ser um passo, vai ser uma etapa do tratamento dele, né? Necessariamente uma etapa do tratamento dele. Então, um paciente que tem uma sinusite que persiste, que não está melhorando espontaneamente, ele precisa sim procurar atendimento, precisa procurar um especialista para investigar o porquê que aquela sinusite tem acontecido, tentar diagnosticar de maneira adequada para poder tratar também de maneira adequada. Uhum.
Eu acho que você já, inclusive, respondeu uma outra pergunta que chegou aqui, que se caso você queira fazer algum acréscimo, disseram assim: faço tratamento direto e não fico boa. Só melhora, com 15 dias volta tudo de novo. O que fazer? Sinusite pode virar crônica, ou seja, sem cura. Acho que talvez entra nesses casos que talvez tenha que ser cirúrgico, não sei se é isso. Então, Fabiola, é exatamente isso que eu estava comentando. Tem paciente que ele vai ter sintomas, no caso da sinusite crônica, dependendo do mecanismo que causa aquela sinusite dele, ele vai ter sintomas constantes e por tempo prolongado. E você precisa identificar exatamente qual que é o mecanismo que está causando aquela sinusite para que você consiga intervir. Às vezes é alguma coisa, uma alteração anatômica que o paciente tenha que é facilmente corrigível com cirurgia. Então você vai lá, opera o paciente, esse paciente ele tem uma grande chance de que ele consiga resolver o problema dele só com a cirurgia. Tem pacientes que às vezes têm outras formas de sinusite crônica, principalmente as relacionadas com outras doenças sistêmicas, com doenças que acometem vários órgãos, várias partes do corpo, que às vezes esse paciente vai precisar de um tratamento que a gente chama de tratamento sanduíche. Ele vai começar com um tratamento clínico, vai tratar por um período de tempo, a gente vai operar esse doente para que ele consiga, para que a cirurgia abra caminho para que as medicações tópicas cheguem e possam tratar esse indivíduo, né? E aí a gente vai tentar controlar essa doença a longo prazo. Então vai depender muito da forma da doença, do diagnóstico do indivíduo para que a gente consiga estabelecer a melhor terapêutica possível para ele. E o ganho de qualidade de vida que esse pessoal tem, né, Fabrício? Eu que sou anestesista, inclusive anestesiando para vocês, às vezes ali no pós-operatório imediato, que a gente sabe que não é ainda o efeito que a pessoa vai ter, tem gente que fala: eu nunca respirei assim na vida. É até interessante de ver a alegria que os pacientes têm quando acordam e percebem o que é respirar. Alguns nunca respiraram direito na vida, né? Então, daí Fabiola, da assertividade do diagnóstico, né? Diga, mas só uma coisa que eu acho importante a gente esclarecer na pergunta que veio antes, assim, não é porque a sinusite é crônica que ela não tem cura, né? Deu a entender que a pessoa falou: não, será que minha sinusite vai virar crônica e não ter cura? Não tem nada a ver. Sinusite crônica é uma inflamação que durou mais do que 3 meses. Não quer dizer que ela não tenha cura. Grande parte das sinusites crônicas a gente consegue curar. Depende da causa, né? Grande parte a gente consegue curar e uma outra parte a gente consegue controlar totalmente bem com o tratamento, tá? Mas existe cura sim. Crônica só quer dizer que ela dura mais tempo, mas existem vários tipos que você consegue. Por exemplo, às vezes a sinusite crônica é causada por problemas dentários, por exemplo, né? E você vai lá, trata o dente e trata a sinusite. Outros casos são algumas alterações anatômicas que bloqueiam a drenagem do seio. Você vai lá, como você já viu várias vezes nas cirurgias, você faz a drenagem e cura a sinusite também. Então não tenham essa ideia de que por ser crônica não tem cura. Muitas vezes tem sim. Legal, legal. Perfeito, Fabrício. Alguém está perguntando aqui, Fabrício, sobre tratamentos alternativos, as coisas que se falam entre os colegas. Se fazer infusão melhora a sinusite, se os chás têm algum que funcione, sauna pode melhorar sinusite. São muitas perguntas, eu juntei elas todas num compilado só. E o quanto uma dieta anti-inflamatória pode auxiliar no tratamento? Bom, na verdade, nenhuma desses tratamentos alternativos tem evidência científica de que funcionam, né? Tem uma frase bastante interessante que me fala assim: o tratamento alternativo, quando ele é comprovado que ele funciona, ele deixa de ser alternativo. Ele passa a ser o tratamento tradicional, né? Então, os alternativos são aqueles que não têm evidência de que funcionam. Mas, alguns deles, a gente até imagina que possam trazer algum benefício. Por exemplo, sauna, né? Se você fizer uma sauna úmida, por exemplo, é quase que você está fazendo uma inalação, né, com vapor de água. A gente recomenda aos nossos pacientes lavarem o nariz com soro fisiológico, por exemplo, ou fazer inalação com soro fisiológico. Então, o mecanismo da sauna úmida vai ser muito parecido. Provavelmente vai trazer algum benefício. Agora, chá, não temos nada que indique que melhora.
Dieta anti-inflamatória pode ser, eventualmente, se o paciente tem, como eu falei, é igual do leite, né? Se o paciente percebe que tem algum alimento que piore ele. Mas, assim, a dieta anti-inflamatória, de uma forma geral, também, por enquanto, não se mostrou efetiva para o controle da sinusite. Certo. Vou aproveitar, Fabrício, você falou sobre a lavagem nasal, e uma pessoa fez uma pergunta que eu acho que é exatamente o oposto do que vocês recomendam. Alguém perguntou se é verdade que quem tem sinusite não deve fazer lavagem nasal. Quer responder, Brandão? Na verdade é o contrário, né? Quem tem sinusite deve lavar o nariz com soro fisiológico, deve lavar o nariz com alto volume. É claro que existem alguns cuidados na hora de fazer essa lavagem, né? Quando a gente faz o que é preconizado hoje é que é uma lavagem nasal de alto volume com baixa pressão. Então a ideia é que o fluxo constante de soro dentro da cavidade, ele vai ajudando, primeiro, ele tem 3 mecanismos, né? Primeiro, ele tem um mecanismo mecânico, a função mecânica de empurrar a secreção. Segundo, ele ajuda a diluir as secreções que a gente tem lá dentro da cavidade. E terceiro, que ele ajuda, lá dentro do nosso nariz, nós temos pequenos pelinhos, então os cílios, que eles têm um batimento, que eles jogam tudo na direção da nossa garganta. Então, eles ajudam a limpar a nossa cavidade. Eles são responsáveis por um mecanismo de limpeza natural da nossa cavidade. E quando a gente joga a solução salina, a gente estimula a aceleração desses cílios. Então, em teoria, isso ajuda também na limpeza da cavidade. Então, lavar o nariz é, sim, muito importante. Agora, precisa ser feito com cuidado. A gente vê uns vídeos, de vez em quando, o pessoal fazendo lavagem de maneiras muito bruscas, com pressão, fazendo força. A ideia não é ligar um AVAP turbo no nariz, tá? A ideia é fazer uma lavagem com volume elevado, mas com baixa pressão. Legal, legal. Alguém mandou uma pergunta dizendo que sempre tem crises de sinusite, vai aos pronto-socorros e demoram a prescrever antibiótico, e só quando toma antibiótico é que melhora. Vocês já até comentaram hoje aqui sobre isso. Então, Fabrício, quando é recomendado entrar com antibiótico? Então, isso é uma coisa importante. A gente tem uma certa tendência a associar sinusite igual antibiótico, né? E a gente viu hoje que existem vários tipos de sinusite, né? De uma maneira geral, a gente só entra com antibiótico nas sinusites agudas bacterianas, né? Que são uma pequena parte das sinusites agudas. A grande maioria das sinusites agudas são causadas por vírus, né? Eventualmente, algumas delas, estima-se que entre 2% e 4% dessas sinusites virais evoluem para a sinusite bacteriana, que é aquela que eu falei. Você pega uma gripe, lá pelo 5º, 7º dia, quando você achava que estava melhorando, você piora de novo, começa a doer, principalmente de um lado só, ou do lado esquerdo, ou do lado direito. A secreção, que já estava ficando clarinha, fica amarelada de novo, principalmente de um lado só também, né? Eventualmente pode voltar a febre, pode piorar a tosse. Esses são os casos provavelmente bacterianos. Então, são para esses que a gente usa antibiótico. Para a sinusite crônica, o antibiótico tem um valor pequeno também, com algumas exceções aí que não vêm ao caso muito específicas. Mas o paciente com sinusite crônica, às vezes, pega um resfriado também. E, às vezes, ele tem uma exacerbação daquela sinusite dele, que pode ter uma complicação bacteriana e, eventualmente, a gente precisar do antibiótico também. Mas são poucos os casos. Então, só na sinusite aguda bacteriana e nas exacerbações bacterianas da sinusite crônica. Não é para qualquer sinusite que o antibiótico vai ajudar. Perfeito, perfeito. Vocês comentaram na questão dos sintomas, né? Questão de peso na face, pode ter dor de cabeça, e uma pessoa fez uma pergunta sobre isso. Qual a relação entre enxaqueca crônica e sinusite crônica? Brandão? Outra pergunta capciosa. Até especula-se que a sinusite, principalmente nas exacerbações da sinusite, ela pode servir como um gatilho para enxaqueca, para quem já tem enxaqueca.
Mas isso é até um ponto interessante, né? As pessoas associam muito a dor de cabeça, a cefaleia, com a sinusite, o que não necessariamente tem uma relação. No caso da enxaqueca, o paciente ele vai queixar de uma dor de cabeça mais lancinante, mais intensa, latejante, que piora com a luz, piora com o barulho, geralmente vem associado com náuseas, com vontade de vomitar e tudo. No caso da sinusite, a dor de cabeça, o padrão é um pouco diferente. É mais uma sensação de peso, né, uma sensação de que a cabeça tem uma pressão dentro da cabeça, principalmente na região de testa e na região aqui abaixo dos olhos, né? Agora, paciente, como eu falei, numa agudização de sinusite, isso pode até servir como um gatilho para uma crise de enxaqueca num paciente que já é migranoso, que tem enxaqueca já de longa data. Legal. Perguntaram aqui, Fabrício, se existe alguma complicação grave de sinusite. Pode existir sim. Pode existir sim, isso é uma coisa bastante importante. Não é frequente, né? Mas acontece e não é tão raro assim. Quando a gente fala de rinocinusite aguda, né, as principais complicações são na órbita, na região do olho, e acontecem principalmente em crianças e adolescentes. Então, essa infecção, né, que está nos seios da face, ela pode se estender para os olhos, que estão muito próximos. O que separa o olho do seio etimoidal é uma lâmina de osso tão fina que a gente chama de lâmina papirácea, porque ela é quase um papel de tão fina. E às vezes a infecção consegue passar. E aí você vai perceber o quê? Um inchaço nos olhos, vermelhidão, o olho pode se projetar para frente e pode começar a ter perda visual. Esses casos são emergências, porque se eles não forem tratados logo, você pode ter uma perda visual permanente, né? Então, a gente trabalha junto no hospital pediátrico e a gente vê isso com bastante frequência, né? Uma ou duas por mês, pelo menos, né? Então, é uma coisa que pode acontecer. Então, a sinusite não tratada adequadamente, principalmente a bacteriana nas crianças e nos adolescentes, pode causar essas complicações orbitárias. Eventualmente podem ter complicações neurológicas também, então sistema nervoso central, meningite, abscessos cerebrais, mas são um pouco mais raras, né? E em relação à sinusite crônica, se ela fica muito tempo e dependendo de alguns tipos mais agressivos, pode ter também uma erosão das partes ósseas e causar uma coisa chamada mucocele, né? Que você tem uma bola de pus dentro do crânio, né? Que pode deslocar os olhos também, começa a dar uma série de deformidades. Então, não são casos tão comuns, mas sim, a sinusite não é uma doença tão boazinha. A gente tem que estar sempre acompanhando e tratando para evitar esses casos mais graves. Legal. Então, aproveitando, né, sobre evitar e acompanhar e tratar, alguém fez uma pergunta aqui, Brandão, sobre quando preciso fazer vacinas para rinite. Que aí, no caso, não sinusite, perguntaram sobre rinite. Legal. Quando você tem um paciente que é alérgico, né, existem diversos tipos de rinite também, né? A vacina, ela geralmente é utilizada nos pacientes que têm uma rinite do tipo alérgica, tá? Em que você vai fazer que a gente chama de dessensibilização. Você vai dar concentrações diferentes, progressivamente maiores, geralmente do alérgeno, daquilo que o indivíduo tem alergia, para que o corpo dele vá, entre aspas, se acostumando com aquele tipo de alérgeno, tá? A primeira coisa é se fazer o diagnóstico de qual alérgeno o indivíduo tem alergia, né? Para qual substância o indivíduo tem alergia. E é interessante você ver o perfil do paciente. Uma coisa é você pegar um paciente que tem alergia para 1 ou 2 alérgenos e você consegue fazer uma vacina específica para aquilo lá. Outra coisa é o indivíduo que tem alergia a tudo. Esse paciente, ele provavelmente não vai ser um bom candidato, porque por mais que você consiga desensibilizar para uma ou outra substância, como ele tem alergia a muita coisa, né, ele sempre vai ter contato com alguma coisa que vai causar a crise de rinite dele. Então tem que ser muito bem individualizado quais são os pacientes que vão ter benefício com a vacina. Mas a imunoterapia realmente é uma excelente opção terapêutica para os pacientes com rinite de difícil controle, pacientes mais intensos, né? Legal. Fabrício, perguntaram aqui como é a cirurgia da sinusite
quando ela é indicada, que eu acho que você já deu uma pincelada, e quanto tempo a pessoa fica fora do trabalho quando faz essa cirurgia? Legal, Fabio. Então, de uma maneira geral, claro que cada caso vai ser um caso, mas de uma maneira geral, a gente indica a cirurgia de sinusite para aqueles pacientes que não tiveram uma boa resposta com o tratamento clínico, né? Então, normalmente a gente tenta primeiro tratar com medicamentos e quando isso não é suficiente, a pessoa vai para a cirurgia. Hoje em dia a gente faz uma cirurgia que é considerada minimamente invasiva, então ela é uma cirurgia endoscópica, ou seja, através de uma câmera, e ela é endonasal, ou seja, ela é por dentro do nariz. Então não tem mais necessidade de cortes externos, nem nada disso. Ela é toda feita pelo nariz com essa câmera. Então com isso, mesmo quando o paciente tem uma sinusite muito extensa, que você precisa abrir todos os seios da face, a recuperação é muito mais rápida, né? Você sabe bem, né? Você mesmo disse, o paciente já acorda da cirurgia se sentindo melhor. Normalmente é uma cirurgia que dói muito pouco no pós-operatório, não tem um sangramento importante também. E a imensa maioria dos casos a gente consegue dar alta para o paciente no mesmo dia, né? No máximo um dia de internação, mas a grande maioria o paciente já vai para casa no primeiro dia, né? Então é uma cirurgia que traz um grande retorno de qualidade de vida para o paciente, ao mesmo tempo que causa muito pouco transtorno perioperatório, né? Então a gente diz que o custo-benefício aí da cirurgia é bastante bom. Legal. Acho que falamos um pouquinho aí das crianças e dos adolescentes, aí tem uma pergunta sobre tratamento de sinusite para adultos e crianças, se são semelhantes. Novamente, assim, Fabiola, a gente precisa, primeiro de tudo, identificar qual que é o mecanismo que está causando aquela sinusite para que a gente possa tratar da melhor maneira possível, né? As sinusites, só fazendo uma pincelada em relação à sinusite crônica em criança, ela é muito, muito rara, né? Geralmente a sinusite em criança, ela acaba sendo secundária a infecções da região ali o pessoal gosta de chamar da carne esponjosa, né, da adenoide, que fica na transição do nariz para a garganta. Tem alguns estudos que mostram que você pode formar biofilme naquela região, que é um conglomerado ali de bactérias que, por vezes, vai agudizar e vai trazer infecção lá para dentro da cavidade nasal e para os seios da face. Então, muitas vezes, uma criança com sinusite crônica, você pode tratar só removendo essa adenoide, caso ele não tenha respondido bem ao tratamento clínico. Mas tudo vai depender do subtipo da sinusite, se é uma sinusite crônica com pólipo ou sem pólipo, o tratamento ele pode variar em relação no caso da sinusite crônica com polipose, na maior parte das vezes a gente até pensa na cirurgia, já começa a programar o paciente para fazer aquele tratamento de sanduíche que eu comentei. Começa um tratamento clínico, programa uma cirurgia e depois continua com o tratamento clínico no pós-operatório. Então, tudo depende do subtipo de sinusite que o paciente tem. A maior parte das vezes o tratamento é pautado em medicações tópicas, lavagem nasal, corticoide através do nariz, né, corticoide tópico, às vezes até ciclos de corticoide por boca. Existem algumas medicações hoje em dia para alguns tipos específicos de sinusite, algumas drogas mais modernas, como os imunobiológicos, que podem ajudar no tratamento de alguns pacientes, e a cirurgia. Então, depende muito de cada caso. Legal. Só um ponto interessante, desculpa em como atrapalhar, uma coisa que você tocou num assunto que eu acho muito legal, assim, é o ganho de qualidade de vida que os pacientes têm, né? A sinusite crônica, tem trabalhos americanos mostrando que a sinusite crônica ela tem um impacto na qualidade de vida brutal dos pacientes. Então, geralmente a sinusite crônica tem um impacto na qualidade de vida maior até do que outras doenças que são consideradas mais graves, como insuficiência cardíaca e tudo mais. Então, quando você trata esse paciente, que esse paciente tem um ganho, melhora, ou você cura a doença, ou você controla a doença, esse paciente tende a ter uma melhora bastante significativa, né, em uma série de aspectos, desde sono, produtividade, né, redução do absenteísmo no trabalho. Então, a própria redução de custos, né, para o paciente no dia a dia. Então, o tratamento ele traz uma série de benefícios para o indivíduo que são fabulosos. Isso aí, muito bom. Chegou uma pergunta que talvez seja a última que vamos responder, pelo nosso tempo que está quase chegando ao fim.
Perguntaram aqui, Fabrício, qual o risco da pessoa ficar usando esses remédios para desobstruir o nariz, tipo Sinustrate? Citaram uma marca aqui. Eu acho que é os vasoconstritores, né? Que tem pessoas que acabam fazendo abuso, até gerando um certo vício. Como que é? Vicia mesmo? Tem problema usar? Tem problema usar sim. Que bom que surgiu essa pergunta, né? Porque essas medicações, elas são extremamente perigosas. Parece uma coisa super inocente, né? Às vezes vende na farmácia, você não precisa nem de receita para comprar. E elas dão um alívio muito rápido, né? Então, quem está com o nariz entupido, seja por um resfriado, uma sinusite, uma rinite, sabe. Você pinga o remédio, minutos depois você já está respirando bem. Qual que é o grande problema? Eles são vasoconstritores, ou seja, eles diminuem os vasos sanguíneos. E a gente tem uma estrutura dentro do nariz, que é o corneto inferior, que muita gente chama de carne esponjosa, justamente porque ela é cheia de vasos sanguíneos. Então, quando você pinga esse vasoconstritor, fecha os vasos sanguíneos, ela murcha. E aí o ar consegue passar. Só que quando passa o efeito, ela tem uma vasodilatação. Ou seja, vai aumentar esses vasos sanguíneos. Então, essa estrutura vai inchar. E ela incha mais do que ela estava antes. Porque tem essa vasodilatação rebote. Então, o paciente fica bem por algumas horas, mas quando passa o efeito, piora. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai usar de novo, porque ele quer ter aquela sensação. E o grande problema é que esse tipo de medicação, depois de 3 dias, já começa a ter taquifilaxia, ou seja, o paciente já começa a precisar de doses cada vez maiores para conseguir o mesmo efeito. Então, no começo, dura 12 horas, depois começa a durar 10 horas, depois dura 8 horas. E aí tem gente que começa a usar aquilo várias vezes ao dia e não consegue se livrar. Não é raro a gente pegar no consultório pacientes que estão viciados há 10 anos nesse remédio, que começou com um resfriado, que passaria sozinho em uma semana, mas começou a usar e acabou viciando. Então é muito perigoso. Quando for usar, não pode passar de 3 dias para não ter esse risco, né? Tomar bastante cuidado. E o uso crônico prolongado pode dar um monte de problemas. Aumenta a pressão, pode dar taquicardia, que é o coração disparado, pode dar glaucoma, né? Aumento da pressão intraocular. Então, realmente é um remédio que a gente, até na Sociedade Brasileira de Otorrino, tem um projeto de fazer com que ele seja de receita controlada, né? Para tirar esse risco das pessoas comprarem livremente na farmácia e ficarem viciadas nele. Justo. Justo. Bom, respondemos todas as perguntas, nenhuma das que chegaram ao longo da semana e agora durante a live ficou de fora. Parabéns, obrigada, foi muita informação mesmo, de qualidade. E para finalizar, gostaria de relembrar que essa live vai para o YouTube, nas playlists das lives todas do Moriá, que tem no nosso canal do hospital, e depois vai para o feed do Instagram do hospital também. Então, quem assistiu, gostou, pode convidar mais pessoas. Podem também mandar sugestões no chat sobre outros temas que gostariam de ver nos próximos meses, né? E gostaria aí de passar a palavra para o Fabrício e para o Desete, quiserem dar aí as suas mensagens finais. E obrigada por ter estado aqui com a gente. Vai lá, Deus. Eu quero agradecer ao hospital pela oportunidade de falar sobre um tema que é bastante relevante, né? É um tema que chama a atenção de toda a população. O que eu tenho para deixar de recado é que o paciente com sinusite precisa de avaliação, o paciente persistindo com sintomas precisa de avaliação. Não deixem de buscar a avaliação de um especialista para tentar diagnosticar de modo adequado e tratar também de maneira adequada um problema que muitas vezes tem solução. É isso aí, eu quero agradecer bastante o Hospital Moriá, Fabiola, pela sua excelente mediação. Agradecer principalmente quem assistiu, né? Todas as pessoas que assistiram. Tinha um monte de colegas nossos aqui, doutora Larissa, doutor Humberto, doutor Tiago, grandes amigos aí que estavam presentes nessa live também. Então, fico bastante contente e estamos lá agora no nosso Instituto da Sinusite, à disposição aí de todo mundo que precisar. Legal. Muito obrigada a todo mundo que esteve conosco. Uma boa noite e até a próxima live.
Tchau, tchau. Tchau, tchau.